paraninfo, reverendo Ageu Cirilo de Magalhães Júnior, trará uma mensagem aos formandos. Digníssimos componentes da mesa, presbítero Solano Portela, patrono, reverendo Eduardo Assis, presidente da Juré de São Paulo, reverendo José Sidério, representante da JET, presbítero José Francisco Rintze, presidente da Fundação JMC, coordenadores de curso, a nossa secretária Rosângela de Pierre, nossos capelães, reverendo Márcio, reverendo Tito, pastores presentes, familiares, esposas, pais, mães, filhos e formandos. Muito boa noite. Em primeiro lugar, eu agradeço a honra de ter sido escolhido por vocês como paraninfo da turma. Nesses 16 anos de direção, foi a primeira vez que eu fui honrado. E eu sei que vocês me escolheram antes de saber da minha saída, o que me honrou de fato. Que Deus abençoe muito vocês. Nesses anos em que nós estivemos juntos, especialmente na sala de aula, e em conversas informais, nós pudemos conversar sobre vários assuntos. Assuntos ligados ao reino de Deus, assuntos quanto à vida pastoral, ministério pastoral, e foi de fato uma troca de informações, muitas vezes. Por vezes eu mais recebi do que particularmente dei. E nesta última vez que eu falo a vocês como diretor do seminário, eu gostaria de falar não do alto do cargo, mas eu gostaria de falar mais uma vez como um irmão mais velho, como um pastor com um pouco mais de experiência, ou como um discípulo de Cristo com algumas cicatrizes a mais. É nessa posição que eu queria, nesta noite, dar alguns conselhos a vocês. Nosso seminário tem excelentes professores, professores que transmitem conhecimento, transmitem vida, e nós poderíamos dizer que o professor, ele dá um pouco do seu cérebro para os alunos e um pouco do seu coração também. E nesta noite eu peço licença para dar bem pouco do meu cérebro, mas muito mais do meu coração, em alguns conselhos, em 3 conselhos, que eu creio podem ser muito úteis para a vida pastoral e para a vida como um todo, como discípulos de Cristo que vocês são. O primeiro conselho é: tenham vida piedosa. No ministério pastoral, as lutas são intensas. É de fato uma batalha, é uma guerra. Primeiro, a luta contra os próprios pecados. Parafraseando Lutero, a água do batismo não afoga o velho homem. Vocês terão que afogá-lo todos os dias. Em segundo lugar, a luta contra os pecados das ovelhas. Deus vai colocar vocês no meio de rebanhos com ovelhas pecadoras. Vocês estão lá para isso. E vocês estão lá não para brigar com as ovelhas, mas para limpá-las, para tratá-las, para cuidar delas, por vezes para discipliná-las também. Mas a graça e as exigências do Evangelho. Em terceiro lugar, a luta contra os pecados do mundo. Nós vivemos tempos de aumento exponencial da iniquidade, aumento da maldade. Os defensores das trevas são cada vez mais visíveis. Os planos de perseguição do Evangelho são cada vez mais evidentes. Então são esses tempos de luta que aguardam vocês no pastorado. Para todas estas lutas, sejam as próprias das ovelhas ou do mundo, vocês precisam estar revestidos com o Espírito Santo. Vocês precisam estar em máxima comunhão com Deus, senão vocês não vão aguentar. Acreditem, as batalhas são muito grandes. E para isso vocês têm que ter uma vida de disciplina férrea, uma vida de iniciar o dia com práticas devocionais, com leitura da palavra, com oração. Esta é a alimentação, meditação nas Escrituras. E o resto do dia meditando e sendo obedientes ao Senhor de vocês. Se vocês não levarem isso a sério, se vocês não tiverem essa rotina piedosa,
vocês não vão aguentar o ministério, vocês vão cair. Então, prestem bastante atenção neste primeiro conselho. Tenham vida piedosa todos os dias, buscando alimentação. Eu já vi vários pastores caindo no ministério pastoral, tristemente. E há um padrão. E o padrão é falha na vida devocional. Falha na vida devocional. Enfraquecimento do espírito e, por consequência, o fortalecimento da carne. Então, não caiam neste erro. Fortaleçam-se espiritualmente. Tenham vida devocional. Não se descuidem. Todos os dias, buscando a Deus na sua palavra. Isso fará como que nós lemos em Colossenses 3:5, vocês farão morrer a natureza terrena. E isso gerará em vocês a leitura da palavra, comunhão em oração com Deus, meditação na palavra, fará com que vocês tenham sabedoria e força para lidar com os pecados das ovelhas e com a maldade crescente no mundo. Então, não vá para a guerra sem antes se vestir com toda a armadura de Deus. Não vá para a guerra sem a armadura, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido, permanecer inabaláveis. Então, primeiro, tenha vida piedosa. Segundo, tenha honra. Tenha honra. A maior honra que o homem pode ter nesta vida é ser chamado por Deus ao sagrado ministério. A palavra de Deus nos diz, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. 1 Timóteo 3:1. Charles Spurgeon, o pregador batista, certa vez disse, meu filho, se Deus te chamou para o ministério, não se rebaixe ao ponto de ser rei em qualquer país. Nós somos ministros de Deus, vocês serão ministros de Deus. A posição é honrosa de fato, então haja como tal, haja sempre com honra, tenha palavras de honra, cuide do teu vocabulário, sem palavras baixas, sem palavras chulas, sem gírias. Você é ministro de Deus, cuide da sua fala, do seu vocabulário, tenha um vocabulário honroso. Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, disse, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, e ele segue as recomendações. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Mais à frente, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma a dizer a nosso respeito. Então, tenha uma linguagem honrosa, não apenas no púlpito, mas na vida, na família, entre os amigos. Perceba a dignidade da função a que Deus te chamou. Tenha comportamento de honra também, não apenas as palavras. A honra, meus irmãos, tem sido esquecida na nossa geração. Eis algumas atitudes práticas que demonstram honra. Primeiro, pontualidade nos compromissos. Chegue sempre antes nos compromissos. Não bajulação, elogie quando for preciso, mas não bajule. Não vote em si próprio em uma eleição, deixe que outros te escolham. Tenha a palavra, que a tua palavra seja mais forte do que qualquer contrato assinado. Quando você se vir pressionado ou obrigado a fazer algo que vai contra os seus princípios, entregue o cargo. Não se curve a pecados, seja fiel a Deus. Não se alegre com a queda dos teus inimigos e opositores. Pense muito, fale pouco, como Deus nos ensina na palavra, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Cuide da sua família, que é o teu pequeno rebanho, dê atenção a eles. Só tenha olhos para sua esposa,
mais prático ainda, se você sentir que o conselho da igreja não te quer mais, escreva uma carta de agradecimento e saia pacificamente. Não saia brigando, deixe que Deus faça justiça e Ele discipline os injustos. Proteja aqueles que precisam, não se cale ao ver uma injustiça. Não fale mal dos outros, afaste-se da maledicência. Nunca fale mal de alguém pelas costas. Se você não tem coragem de falar na frente, olhando nos olhos, cale-se, não fale pelas costas. Isso é comportamento de honra. Trate a todos com honra, aliás, independente da sua situação financeira. Trate a todos com honra. Como escreveu Salomão em Provérbios 21:21, quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Siga a justiça e a lealdade e você será, de fato, um homem de honra. Então, primeiro, tenha vida piedosa. Segundo, tenha honra. E terceiro, lute pela igreja. Lute pela igreja. Na igreja local, lute para que ela seja uma igreja mais pura. Ensine a palavra dia a dia. Sature o povo com o conhecimento das Escrituras. Faça mudanças, mas faça com muita cautela, com muita prudência, com muito tato, com muito cuidado, com muita sabedoria. Primeiro, ensine a igreja e depois comece a fazer as mudanças. Nos concílios, lute por uma denominação mais pura. A Igreja Presbiteriana do Brasil vem em um processo de secularização há vários anos. Lute contra isso. Nos concílios, lute para que a palavra de Deus prevaleça sempre nas decisões tomadas. As lutas nos concílios nunca foram fáceis. O primeiro concílio de Jerusalém, Atos 15, já nos mostra, antes do concílio, que houve contenda e não pequena discussão. Paulo e Barnabé contra os judaizantes. Quando olhamos a história da igreja, nós vemos que concílios nunca foram fáceis. A luta pela verdade demandou muito esforço por aqueles que estavam com a palavra de Deus nas suas mãos. Então, não seja um omisso, lute pela verdade, não fique em cima do muro, tome posição pela verdade, para o bem da IPB. Como escreveu Gresham Machen, um dos pastores que lutou contra o liberalismo na Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. No presente, quando os oponentes do Evangelho estão quase em controle das nossas igrejas, o menor esquivar-se da defesa do Evangelho é apenas infidelidade absoluta ao Senhor. Houve grandes crises prévias na história da igreja, crises quase comparáveis a esta. Uma surgiu no segundo século, quando a própria vida da cristandade foi ameaçada pelos gnósticos. Outra surgiu na Idade Média, quando o Evangelho da graça de Deus parecia esquecido. Nesses tempos de crise, Deus sempre salvou a igreja, mas Ele não a salvou através de pacifistas teológicos, e sim através de contendores vigorosos a favor da verdade. Ele escreve isso no livro Cristianismo e Liberalismo. Então, lute pela igreja. Algumas lutas levarão anos e até décadas para que os resultados e os frutos apareçam, mas não desanime, continue lutando. Pense, se não na tua igreja, na igreja dos teus filhos e dos teus netos. Continue lutando pela verdade. Resista à tentação de ficar apenas na igreja local. Por vezes vocês perceberão que a igreja local é um refrigério, é um conforto, e que presbitério, sínodo e essas coisas são muito desgastantes, mas não caia na tentação de ficar só na igreja local. Continue lutando, continue buscando uma denominação mais pura. Se Deus te chamar no futuro para cargos e funções nos concílios, não se omita, aceite o chamado de Deus. Nós precisamos de homens reformados, fiéis à palavra de Deus, fiéis aos símbolos de fé da nossa igreja, para que a nossa igreja não se descaracterize. Então, lute pela verdade. Alguns dos pastores mais piedosos que Deus me deu o privilégio de conviver um pouco com eles foram lutadores vigorosos em favor da verdade. Eu me refiro aos reverendos Boanerges Ribeiro, ao seu Davi Cunha e Onésio Figueiredo. Eram homens de honra, homens que deram e dão, o reverendo Alceu continua dando a sua vida, juntamente com esses dois,
que já estão na igreja triunfante, homens que lutaram pela verdade, derramaram a vida deles na presença de Deus. Então, seja este tipo de homem que luta pela verdade. Vocês serão amados e odiados. Vocês serão amados pelas verdadeiras ovelhas e serão odiados pelo joio e pelos ímpios. Mas Deus nos trouxe para este mundo, não para a bonança. Deus nos trouxe para a batalha, justamente para isso. E Ele disse: quem comigo não ajunta, espalha. Não há muro, não há posição intermediária. Então lutem pela verdade. Que Deus faça de vocês vigorosos lutadores, então, em favor da verdade. E que ao final da vida de vocês, vocês possam dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que Deus vos preserve e vos guarde. Amém.